Clame o sangue de Jesus nesta noite e acorde com o poder de Deus revelado. Há noites que não acabam quando o relógio marca meia-noite. Acabam quando o coração decide descansar em Deus. Talvez hoje você esteja com a alma cansada, procurando respostas que o céu parece demorar para dar. O corpo deita, mas a mente continua acordada, presa entre lembranças, medos e orações não respondidas. Você já tentou se acalmar, já orou, já chorou, mas ainda sente o peso do silêncio. É nessa hora, no escuro, quando ninguém vê, que Deus começa a trabalhar de um jeito que os olhos humanos não entendem. A noite não é o fim. A noite é o lugar onde o milagre começa. É no silêncio que o sangue de Jesus fala mais alto. Enquanto o mundo dorme, o Espírito Santo se move em silêncio, tocando corações, quebrando correntes invisíveis e despertando o poder que estava adormecido dentro de você. Talvez você ache que está sozinho, mas o céu inteiro está atento ao seu clamor. Deus não precisa de plateia para agir. Ele faz o impossível acontecer nas horas em que ninguém está olhando. Há uma unção que desce quando você clama pelo sangue de Jesus. Esse clamor não é só proteção, é transformação. Porque o sangue não apenas cobre, ele purifica. Não apenas livra, ele revela. O sangue de Jesus é o selo da aliança entre o céu e a sua vida. Hoje, Deus quer te ensinar algo profundo. Há poder em clamar quando todos dormem. Há poder em se render no escuro. Há poder em confiar quando nada faz sentido. Esta noite não é apenas mais uma noite. É o momento em que Deus decide revelar o que estava escondido. Fique até o fim dessa mensagem, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente o seu coração. Essa palavra vai abrir seus olhos para entender que o sangue de Jesus ainda fala, ainda cura, ainda liberta, e que nesta noite algo invisível vai acontecer dentro de você. Prepare-se, porque esta é a hora em que o Espírito Santo começa a mover o céu a seu favor. Você vai clamar e Deus vai responder. Você vai descansar e, ao amanhecer, vai acordar com o poder de Deus revelado sobre a sua vida. O silêncio da noite. Há um tipo de silêncio que não é vazio, é terreno santo. É o momento em que o mundo se cala e o coração humano começa a ouvir o que antes era abafado pelo barulho da pressa, das preocupações e da dor. Quando a noite chega e tudo parece parar, Deus não está distante. Ele está mais perto do que nunca. É nesse silêncio que ele observa, sussurra e revela. Mas, muitas vezes, confundimos o silêncio de Deus com ausência, quando, na verdade, é no silêncio que ele está trabalhando com mais profundidade. Talvez você tenha orado por algo há muito tempo e não viu resposta. Já tentou entender por que parece que o céu ficou mudo? Essa espera silenciosa pode ser o lugar onde Deus está moldando a sua fé. Ele não está ignorando o seu clamor. Está preparando o momento certo para agir. O silêncio de Deus não é castigo, é convite. É o tempo em que Ele te chama para parar de buscar sinais externos e começar a ouvir a voz que fala dentro da alma. O silêncio da noite é o altar da confiança. É quando o Espírito Santo ensina o coração a permanecer firme, mesmo sem entender. É quando aprendemos que a fé verdadeira não depende de sentir, mas de saber. Saber que Ele está ali, mesmo quando tudo parece imóvel. E é nesse lugar de quietude que o sangue de Jesus começa a operar, cobrindo os pensamentos com paz e limpando as feridas que ninguém vê. Muitos desistem nesse tempo. Pensam que Deus se calou para sempre, quando, na verdade, Ele está apenas ajustando o tom da nossa escuta. Às vezes, Ele silencia o mundo ao redor para que possamos ouvi-lo melhor. É um silêncio que cura, que refina, que transforma. E se você está vivendo essa fase, saiba, o céu não te esqueceu. O silêncio é a prova de que algo está sendo escrito em segredo. Quando o sangue de Jesus é clamado no meio desse silêncio, ele não vem apenas para trazer consolo, mas para estabelecer comunhão. Porque cada gota derramada na cruz continua falando, mesmo quando você não ouve nada. Ele fala através da paz que você sente sem motivo. Fala através da força que surge quando você pensa em desistir.
Fala através da fé que insiste em ficar viva, mesmo sem respostas. O silêncio da noite é o prelúdio da revelação. É ali que Deus observa, analisa e prepara o cenário. É onde ele revela a fragilidade humana para demonstrar o poder divino. E quando o dia nascer, você entenderá que esse tempo em que pareceu estar sozinho foi, na verdade, o tempo em que o céu inteiro se moveu por você. Portanto, se o silêncio te incomoda, transforme-o em adoração. Se a espera te dói, transforme-a em clamor. Porque o sangue de Jesus é mais poderoso do que o som de 1000 palavras. Ele fala onde a voz humana falha. Ele age onde o coração duvida. E ele permanece onde a fé insiste em continuar. Nesta noite, não lute contra o silêncio. Abrace-o. Porque é nele que Deus vai te revelar o que nenhuma resposta imediata conseguiria mostrar. O silêncio é o campo onde o poder de Deus começa a germinar. Quando o céu observa em segredo. Há momentos em que você olha para o céu e se pergunta se Deus realmente está vendo o que acontece com você. Situações se acumulam, portas se fecham, orações parecem sem eco e o coração começa a duvidar. Mas a verdade é que o céu nunca se ausenta. Deus não precisa se manifestar em ruídos ou sinais visíveis para provar que está presente. Ele observa em silêncio, trabalha em segredo e age de maneira tão precisa que, quando tudo se revela, você percebe que cada detalhe tinha propósito. Enquanto você ora e pensa que nada muda, há um movimento invisível acontecendo. O céu não é indiferente à sua dor. Ele apenas opera em outro tempo. O olhar de Deus não é distraído, é atento. Ele vê o que os outros não veem, as lágrimas que caem sem som, os pensamentos que você não consegue traduzir, as orações que você faz sem palavras. O céu não ignora o coração sincero. Ele apenas observa para agir no momento certo, e essa espera, embora pareça longa, faz parte da promessa. Há uma sabedoria divina no silêncio. Deus não responde imediatamente porque ele não quer apenas resolver a sua situação. Ele quer transformar o seu interior. Se ele se apressasse em cada clamor, você teria respostas, mas não teria maturidade. E o propósito de Deus é formar fé, não apenas conceder milagres. É no tempo da observação divina que ele separa o que é emoção do que é entrega verdadeira. O céu observa, mas não de longe. Ele se inclina. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e que o seu ouvido está atento ao seu clamor. Isso significa que, mesmo quando você pensa que está esquecido, ele está contando cada suspiro, cada lágrima, cada gesto de fé. Nada passa despercebido. O céu registra cada movimento do seu coração. Quando você clama pelo sangue de Jesus, esse clamor sobe como perfume diante de Deus. Ele não se perde, não é esquecido. Há um altar celestial onde as orações são guardadas, e o tempo certo virá. O tempo em que Deus decide transformar o invisível em resposta. O céu trabalha sem precisar anunciar o que faz. Ele move peças, muda corações, abre caminhos e, de repente, aquilo que parecia parado se torna milagre. Enquanto você espera, o céu observa para te preparar. Ele quer que, quando o poder se revelar, você esteja pronto para sustentá-lo. Por isso, não confunda demora com descuido. Quando o céu parece em silêncio, é porque está escrevendo algo grande demais para ser entendido agora. Deus não esqueceu o seu nome. Ele o está pronunciando em segredo, nas salas celestiais onde o destino é moldado. Há uma beleza santa em saber que o Deus que vê o invisível também trabalha no oculto. O mesmo que formou o universo no silêncio da eternidade é o que está agora olhando para a sua vida e dizendo: ainda não acabou. Eu estou aqui. Nesta noite, enquanto o mundo dorme, há olhos divinos observando a sua fé. Nada está perdido, nada foi ignorado. O céu vê, o céu sente, e o céu está prestes a agir. A guerra que ninguém vê. Há uma guerra acontecendo agora, mesmo que seus olhos não percebam. Ela não é travada com armas, mas com pensamentos, dúvidas e medos. É uma batalha que acontece dentro da mente e do espírito,
Um confronto silencioso entre a fé que quer permanecer firme e as vozes que tentam te fazer desistir. A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne nem sangue, e é por isso que tantas vezes você sente cansaço sem entender o porquê. O inimigo não ataca o corpo primeiro, ele ataca a esperança. Ele tenta apagar a chama da fé antes que ela ilumine o caminho. Mas há uma verdade que o inferno teme. O sangue de Jesus já venceu essa guerra. Mesmo quando parece que tudo está desmoronando, há uma autoridade espiritual que te cobre. Quando você clama pelo sangue, algo acontece nas regiões invisíveis. Correntes se rompem, acusações perdem força, e a presença de Deus se levanta em defesa da tua alma. A batalha continua, mas o resultado já está decidido. Essa guerra invisível tenta se disfarçar de rotina, de desânimo, de ansiedade. Mas o que você sente não é apenas emoção, é uma tentativa do inimigo de impedir que você perceba o que Deus está prestes a fazer. O inimigo quer que você pense que orar não adianta, que crer é perda de tempo, que o silêncio de Deus é abandono. Mas é exatamente o contrário. Quando o céu se cala, é porque está preparando o terreno da vitória. Enquanto você ora, o Espírito Santo intercede. Enquanto você se cala, o sangue de Jesus fala. Ele fala de perdão quando a culpa tenta te aprisionar. Ele fala de liberdade quando o medo te domina. Ele fala de recomeço quando a vida parece sem saída. E cada vez que você diz, o sangue de Jesus tem poder, você está lembrando ao inferno que a derrota dele é eterna. Não subestime o poder do seu clamor. Uma oração feita em fé, mesmo em voz baixa, ecoa como um trovão no mundo espiritual. O inimigo reconhece quem é coberto pelo sangue, porque onde há sangue derramado por Cristo, há território sagrado. E o diabo não pisa em solo consagrado. Por isso, quando a guerra apertar, não fuja, clame. Quando a mente gritar, adore. Quando o medo vier, invoque o nome de Jesus. O sangue é o teu escudo. Ele não apenas protege, ele sela. Sela tua casa, tua mente, tua família, teus sonhos. Nenhum ataque é maior do que o preço pago na cruz. Essa guerra é real, mas a vitória também é. O céu luta por você mesmo quando você não percebe. Há anjos sendo enviados, há muralhas caindo, há correntes se quebrando. Deus não te deixou à deriva. Ele te colocou em batalha apenas para te mostrar que o poder dele é maior dentro de você do que qualquer força que te cerca. Então, se a noite te parece pesada, lembre-se, não é o fim, é apenas o campo de guerra onde a glória de Deus será vista. E quando o sol nascer, você entenderá que enquanto lutava em oração, o céu lutava por você. O clamor que abre os céus. Há orações que tocam o coração de Deus, mas há clamores que rasgam o céu. E esse tipo de oração nasce quando a alma não tem mais força para sustentar palavras bonitas. Só tem verdade. O clamor não é apenas falar, é gritar em silêncio aquilo que o coração não suporta mais carregar. É a linguagem dos que chegaram ao fim de si mesmos e decidiram colocar tudo nas mãos de Deus. Quando o homem se cala em desespero, o Espírito Santo se levanta em intercessão. A Bíblia mostra que houve clamores que mudaram histórias inteiras. O cego Bartimeu gritou no meio da multidão, e Jesus parou. Ana chorou no templo, e o céu ouviu. Davi clamou no deserto, e Deus respondeu. Cada clamor verdadeiro tem um som que só o céu entende. Ele não depende de volume, mas de entrega. Não é o quanto você fala, é o quanto você se rende. Há momentos em que Deus permite o desespero não para te punir, mas para te levar ao clamor, porque é nesse ponto que você deixa de tentar controlar e começa a confiar. O clamor puro nasce quando não há mais planos, quando não há mais caminhos aparentes, quando o coração entende que só o poder do sangue de Jesus pode fazer o impossível acontecer. Quando você clama pelo sangue, algo se rompe nas alturas. Não é uma repetição religiosa, é um ato de fé que atravessa o invisível. O sangue fala por você quando a sua voz já não alcança. Ele intercede, purifica e liberta. Ele abre o que estava trancado, ilumina o que estava encoberto e revela
o que o inimigo tentou esconder. Deus não ignora um coração que clama. Ele pode demorar, mas nunca deixa de responder, e quando ele responde, não é de forma parcial. Ele vem com plenitude, vem restaurando o que foi quebrado, curando o que estava ferido e revelando o poder que estava adormecido dentro de você. O céu se move quando há clamor genuíno, porque o clamor é a ponte entre a fraqueza humana e a força divina. Por isso, não guarde o que te dói. Fale com Deus como quem desaba nos braços de um pai. Diga o que te fere, confesse o que te pesa e clame com toda a sua alma. Não há oração mais poderosa do que aquela feita de joelhos com lágrimas e fé. Quando o céu ouve esse som, ele não apenas responde, ele desce. E é nesse descer que os milagres começam. As cadeias se partem, a atmosfera muda, e o coração sente uma paz que não vem da lógica, mas da presença. Porque o clamor sincero não termina em desespero, termina em adoração. Hoje, o céu te chama a esse tipo de clamor. Aquele que não pede apenas bênçãos, mas busca a presença. Porque quando você clama pelo sangue de Jesus, o céu se abre e o próprio Deus desce para habitar no seu meio. O sangue que fala mais alto. Há uma voz que nunca se cala, mesmo quando o mundo inteiro parece surdo à sua dor. É a voz do sangue de Jesus. Desde o Calvário, ela ecoa pelos séculos, atravessando o tempo e o espaço, clamando por misericórdia, redenção e vitória. Enquanto o sangue de Abel clamava por justiça, o sangue de Cristo clama por perdão. É essa voz invisível, mas viva, que intercede por você em cada momento em que o inimigo tenta te acusar. O sangue de Jesus não é apenas símbolo, é autoridade. É o selo que confirma que o preço foi pago, que a dívida foi cancelada, que o inferno perdeu o direito de tocar na sua história. Cada gota derramada carrega o poder de uma promessa eterna. Você não está mais sob condenação, porque alguém morreu em seu lugar. E quando você invoca esse sangue, não está repetindo uma frase. Está ativando uma realidade espiritual que muda tudo ao seu redor. Há feridas que nenhuma palavra humana cura, mas o sangue cura. Há culpas que o tempo não apaga, mas o sangue apaga. Há correntes que a força não quebra, mas o sangue quebra. Ele fala mais alto que a culpa, mais alto que o medo, mais alto que a voz do passado. Porque onde o sangue de Jesus é invocado, o inimigo se cala. Quando você diz, o sangue de Jesus tem poder, você está lembrando ao inferno que a cruz não foi derrota, foi o ato mais poderoso da história. Cada palavra de acusação contra você cai por terra diante do altar da redenção. O sangue é o argumento do céu em seu favor. Ele fala diante de Deus o que você não consegue expressar. Ele diz, este é meu filho, esta é minha filha. Estão cobertos, estão limpos, estão livres. O poder do sangue não está apenas no que ele fez no passado, mas no que continua fazendo hoje. Ele continua perdoando pecadores, restaurando lares, curando almas, libertando mentes. Ele continua sendo o caminho entre o homem e Deus, a ponte que jamais será destruída. Por isso, toda vez que você se sente fraco, não olhe para o que te acusa, olhe para o que te redime. O sangue de Jesus fala onde a voz da razão falha. Ele grita amor quando o mundo grita dor. Ele sussurra esperança quando a mente quer desistir. E essa voz ainda está viva, ainda ecoa, ainda alcança os corações que se abrem em fé. Quando o sangue fala, o impossível cede. O inferno se cala. O medo se curva. A paz volta. Porque a voz do sangue é a voz do próprio Deus dizendo, você pertence a mim. Clame essa verdade hoje, não com medo, mas com fé. Porque quando o sangue fala mais alto, o silêncio de Deus se torna resposta, e o céu inteiro se alinha ao propósito que ele escreveu para você. Quando a culpa é lavada. A culpa é uma das prisões mais silenciosas da alma. Ela pesa sem som, corrói sem aviso e paralisa sem corrente. Muitos carregam fardos que Deus já perdoou, mas que a mente insiste em reviver. É como tentar andar em direção à luz enquanto o coração continua preso ao passado. Mas o sangue de Jesus não apenas limpa o que foi feito,
Ele apaga o registro, apaga o eco, apaga a lembrança diante de Deus. O que o inferno tenta usar como acusação, o céu já transformou em testemunho. Quando o pecado é confessado, a culpa tenta ficar. Ela sussurra que você não é digno, que já errou demais, que não merece recomeçar. Mas é justamente nesse ponto que o sangue fala mais alto. Ele não pergunta o que você fez, pergunta se você crê. Porque a cruz não é o fim da história, é o início da graça. E a graça não apenas cobre o pecado, ela destrói o poder dele sobre você. O inimigo quer que você olhe para trás, mas o sangue de Jesus te chama para olhar para o alto. Ele te lembra que não há condenação para quem está em Cristo. Não há mancha que resista ao toque do perdão. Não há lembrança que o amor de Deus não consiga curar. E quando você entende isso, algo dentro de você muda. A culpa deixa de ser peso e se torna ponto de partida. Porque o perdão não apaga o passado. Ele transforma o passado em semente de fé. Quando o sangue lava, ele não deixa resquício. Ele não mascara. Ele renova. Ele te entrega uma nova identidade, uma nova mente, um novo coração. Você deixa de ser refém dos erros que cometeu e se torna testemunha da misericórdia que te alcançou. É por isso que o inimigo teme tanto o perdão, porque ele perde o controle sobre quem decide acreditar na graça. Deus não quer que você viva lembrando do que foi, mas celebrando o que está se tornando. Ele quer que a lembrança da queda seja o lembrete da vitória, que a ferida se torne sinal de cura, que a culpa dê lugar à gratidão. Porque o sangue de Jesus não veio apenas para te libertar do inferno futuro, mas do tormento presente. Há poder em declarar: eu fui lavado. Mesmo que ainda haja cicatrizes, elas não te definem mais. São apenas provas de que o sangue funcionou. O diabo acusa, mas o Pai diz: está pago. O mundo julga, mas o céu celebra: está limpo. E quando você crê nessa verdade, a alma respira leve outra vez. Hoje, Deus quer te ensinar a descansar no perdão. Não lute contra o que já foi apagado pelo sangue. Pare de reabrir feridas que o céu já curou. O que te condenava agora te lembra do quanto você é amado. A cruz não foi um símbolo de culpa. Foi a assinatura do amor de um Deus que decidiu não te deixar preso ao passado. O sangue de Jesus é o ponto final da culpa. Onde ele toca, o passado perde poder e o futuro começa a florescer. A promessa escondida na ferida. Toda ferida tem uma história, mas algumas guardam segredos que só o tempo revela. Às vezes, Deus permite certas dores não para te destruir, mas para te ensinar a enxergar o invisível. Há promessas que nascem no mesmo lugar onde a alma sangrou. Feridas que pareciam fim se transformam em semente de recomeço. É o paradoxo da fé. O lugar onde você mais sofreu pode se tornar o altar onde o poder de Deus se manifesta. A ferida não é prova de que Deus te abandonou. É sinal de que Ele está te moldando. Quando você passa pelo vale, não é para morrer ali. É para sair dele carregando uma revelação. A dor que hoje te incomoda será o testemunho que amanhã vai consolar outros. Porque o mesmo sangue que te cura é o sangue que te envia. O que te feriu não vai definir você, vai te refinar. Jesus também teve feridas, e foram justamente elas que revelaram quem ele era. Quando mostrou suas mãos aos discípulos, ele não escondeu as marcas, porque nelas estava a prova do amor que venceu a morte. O poder da ressurreição não apagou os sinais da cruz, apenas lhes deu novo significado. Da mesma forma, Deus não quer apagar o que aconteceu com você. Ele quer transformar o sentido disso. Talvez hoje a ferida ainda doa, mas ela não é mais um ponto de fraqueza. É um ponto de contato com a graça. Cada vez que você olha para ela, pode lembrar: foi aqui que Deus me sustentou. O sangue de Jesus não apenas estanca a dor, ele transforma a ferida em fonte. Fonte de compaixão, de empatia, de autoridade espiritual. Quem já chorou, ora com mais verdade. Quem já caiu, ajuda com mais amor. A promessa está escondida na ferida porque Deus planta propósito, onde o inimigo tentou semear derrota. Ele escreve vitória, onde o coração só via perda. E o incrível
é que quando você se entrega, ele usa até as lembranças mais dolorosas como ferramentas de cura. Aquilo que um dia te destruiu se torna a chave que liberta outros. Há pessoas que só vão encontrar Deus porque um dia ouviram o que ele fez na sua dor. Por isso, não esconda o que ele transformou. O testemunho que nasce da ferida tem um poder que o discurso nunca terá. É real, é vivo, é fruto da cruz. Hoje, o Espírito Santo quer te lembrar. Sua dor não foi em vão. Ela gerou raízes em um solo sagrado. E agora, desse mesmo lugar, brota uma promessa. A ferida não te prende mais, ela te envia. E o sangue de Jesus é o selo que garante. O que te feriu ontem será a plataforma da glória de Deus amanhã. Por isso, não amaldiçoe o processo. Agradeça pelas marcas. Elas são o mapa do caminho que te levou até aqui. São sinais de que você sobreviveu, de que a graça te alcançou e de que o poder de Deus já estava operando, mesmo quando você ainda sangrava. A ferida foi o campo da batalha, mas também o berço da promessa. E é ali onde parecia o fim que Deus vai mostrar que sempre esteve escrevendo um novo começo, o poder que se revela no escuro. É no escuro que a fé é provada. É quando você não vê, não sente e não entende que o poder de Deus começa a se revelar de maneira mais profunda. A luz da fé não brilha em dias fáceis. Ela resplandece nas horas em que o coração pensa em desistir. Deus trabalha nas sombras, não porque queira se esconder, mas porque é no invisível que ele prepara os maiores milagres. A noite é o lugar onde o poder divino se manifesta em silêncio. Quando a escuridão chega, o inimigo tenta te convencer de que Deus te deixou. Ele sussurra que não há saída, que o céu está fechado, que orar não adianta mais. Mas é justamente nesse instante que o Espírito Santo começa a agir. A ausência de luz não é a ausência de Deus, é o ambiente perfeito para ele revelar o que os olhos não podem ver. Assim como a semente precisa da terra escura para germinar, a sua fé precisa do silêncio da noite para florescer. Há um poder escondido nas situações que você não compreende. Enquanto você pergunta por quê, Deus responde, espera. O escuro não é castigo, é processo. É o tempo em que Deus trabalha longe do teu controle, mas perto do teu coração. Quando ele te deixa sem visão, é para que você aprenda a andar por fé. Quando tira as certezas, é para que a confiança se torne tua bússola. O poder de Deus não se revela para impressionar, mas para transformar. Ele não ilumina o caminho inteiro. Ele te dá apenas a luz suficiente para o próximo passo. Porque o milagre não está em ver o destino, mas em continuar caminhando mesmo sem enxergar. E quando você segue mesmo no escuro, o céu se abre. Foi na noite que Jacó lutou e recebeu um novo nome. Foi na madrugada que Paulo e Silas cantaram e as prisões se abriram. Foi na escuridão da cruz que Jesus venceu a morte e revelou a vida eterna. Deus nunca deixou de agir. Ele apenas age de modos que desafiam o entendimento humano. Por isso, quando tudo parecer escuro demais, lembre-se, o poder de Deus não se apagou, apenas mudou de lugar. Ele agora habita dentro de você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita na tua alma, sustentando tua fé e preparando a aurora que virá. O escuro é o ventre do milagre. É nele que o Espírito Santo trabalha em silêncio, costurando o que foi rasgado, curando o que foi ferido e moldando o que parecia perdido. E quando a luz vier, porque ela sempre vem, você entenderá que o poder de Deus nunca deixou de agir, apenas estava sendo formado em segredo. O poder de Deus não teme a escuridão. Ele a utiliza para te ensinar a brilhar. Quando a alma é tocada pelo Espírito, há momentos em que nenhuma palavra é suficiente, nenhum conselho alcança, nenhuma música consola. É quando a alma chega ao limite do que pode suportar. E é justamente nesse ponto que o Espírito Santo se aproxima. Ele não vem com barulho. Ele não entra com força. Ele chega com ternura como quem sussurra no meio da dor. Eu ainda estou aqui. Esse toque não é sentido com o corpo, mas com o coração. É o momento em que o invisível se torna real e o impossível começa a se mover.
O toque do Espírito não é algo que se explica, é algo que se vive. Ele invade lugares onde a culpa morava, limpa memórias que o tempo não apagou e reacende a fé que o desespero tentou enterrar. Quando o Espírito toca, a alma entende o que a mente nunca conseguiria compreender. De repente, o peso cai, o coração desacelera e o choro muda de sentido. Já não é dor, é libertação. Há pessoas que buscam o toque de Deus em sinais grandiosos, mas o Espírito prefere os lugares quebrados. Ele habita no coração contrito, naquele que não finge força, mas admite que precisa de ajuda. O Espírito Santo não se impressiona com a aparência. Ele se move pela verdade. E quando encontra sinceridade, ele age com poder. O toque do Espírito é o encontro entre o humano e o divino. É quando o sangue de Jesus deixa de ser apenas doutrina e se torna experiência viva. O mesmo sangue que foi derramado na cruz é agora aplicado sobre a sua alma, trazendo cura onde havia ferida, esperança onde havia vazio e luz onde antes havia confusão. Muitas vezes você pensa que Deus está distante porque não sente nada, mas a fé não se mede por sensações. Há toques que não arrepiam a pele, mas transformam a vida inteira. O Espírito Santo pode te tocar agora, no silêncio da sua casa, no meio do teu cansaço, enquanto você apenas respira e diz: Senhor, eu preciso de ti. E ele virá. Quando a alma é tocada, o passado perde força, as correntes se soltam e o coração volta a pulsar esperança. O Espírito não apenas consola, ele restaura. Ele não apenas cura, ele refaz. É como se Deus pegasse os pedaços que você deixou cair e dissesse: eu ainda posso fazer algo novo com isso. Esse toque é o selo da presença divina. É o testemunho de que você não está só, de que o céu está dentro de você, de que o mesmo Deus que criou o universo habita agora em seu coração. O Espírito Santo é o consolo que fala sem voz, o abraço que não precisa de braços, a resposta que chega antes da pergunta. E quando ele toca, você nunca mais é o mesmo. Porque o toque do Espírito não termina no momento em que é sentido. Ele começa ali. É o início de uma transformação que vai te acompanhar até o amanhecer, quando o poder de Deus for revelado sobre a tua vida. As correntes quebradas pela fé. Toda prisão começa na mente. Antes que as mãos sejam acorrentadas, é o coração que se rende ao medo, à culpa ou à desesperança. E é exatamente ali, nas sombras da alma, que Deus começa a agir. As correntes espirituais não se veem, mas pesam como ferro. Elas se disfarçam de ansiedade, vício, orgulho, incredulidade, e com o tempo, o ser humano passa a acreditar que é parte da vida carregar o que o sangue de Jesus já quebrou na cruz. Mas a fé não aceita prisão. A fé é o som de uma chave girando em cadeados invisíveis. Quando o crente crê, mesmo sem ver, algo no reino espiritual se move, porque o poder da fé não está em quem a pronuncia, mas em quem a escuta. E quando Deus ouve um coração que clama com sinceridade, o céu inteiro responde. Foi assim com Pedro, preso entre soldados e libertado por um anjo em plena madrugada. Foi assim com Paulo e Silas, algemados, cantando louvores que estremeceram as paredes da prisão. O mesmo Deus que abriu portas no passado ainda abre hoje, quando alguém decide crer. As correntes se quebram não pela força, mas pela rendição. O inimigo teme o coração que se ajoelha, porque onde há rendição, há libertação. O sangue de Jesus é a sentença que anula toda escravidão espiritual. Quando você declara pelo sangue de Jesus eu sou livre, não é uma frase, é um decreto que o inferno reconhece. Cada palavra pronunciada em fé tem o poder de romper aquilo que parecia eterno. Talvez as suas correntes sejam invisíveis, mas Deus as vê. Ele conhece o peso que você carrega, os medos que te prendem, os padrões que te repetem. E hoje Ele te diz: essas correntes já foram quebradas. O sangue foi derramado para que você não precisasse mais viver acorrentado ao passado. O que te aprisionava já perdeu autoridade. A fé verdadeira é o golpe final nas algemas do inimigo.
Ela não discute com a dúvida, apenas declara a verdade. Cristo já venceu. E cada vez que você escolhe crer, mesmo tremendo, uma corrente cai. Cada vez que você ora, mesmo cansado, uma porta se abre. Cada vez que você perdoa, mesmo ferido, o Espírito Santo entra e desfaz mais um nó. A liberdade espiritual não é um sentimento, é uma realidade. E ela começa quando o coração entende que a cruz não foi apenas uma promessa, foi uma libertação assinada com sangue. Esse sangue ainda escorre sobre vidas, ainda liberta mentes, ainda restaura famílias. Então, levante-se em fé. Hoje é o dia em que Deus quer te ver andando livre. Não importa há quanto tempo as correntes estão ali. O som delas caindo é o hino que o céu vai tocar por tua causa. Porque o sangue de Jesus ainda tem poder. E quando o sol nascer, você não será mais o mesmo. As correntes terão ficado para trás, e no lugar delas você ouvirá apenas o som da fé ecoando: Eu sou livre, pelo sangue de Jesus. A visitação do amor. Há momentos em que Deus não fala com palavras, mas com presença. Ele não chega para explicar o que aconteceu, mas para envolver o coração com algo que nenhuma explicação seria capaz de oferecer: amor. A visitação do amor de Deus não acontece quando tudo vai bem, mas quando a alma está cansada, quando o corpo já não tem força e o espírito mal consegue orar. É nesse instante que o céu se curva e o amor desce, não como teoria, mas como realidade viva. O amor de Deus não é um sentimento passageiro, é uma pessoa, o próprio Espírito Santo. Quando ele visita, tudo muda. Ele entra onde a culpa fez morada, onde o medo construiu muros, onde a dor plantou silêncio. E ali, onde antes só havia escuridão, o amor começa a acender luz. É um amor que não cobra explicações, apenas abraça. Um amor que não te exige pureza, mas te purifica, que não te pede força, mas te sustenta. Há corações que buscam sinais do poder de Deus, mas se esquecem de que o maior poder é o amor. O amor cura feridas que oração alguma conseguiu alcançar, porque ele é o próprio remédio da alma. Foi por amor que Jesus foi até a cruz. Foi por amor que o sangue foi derramado. E é por amor que ele continua visitando os que clamam por sua presença. Quando o amor visita, o peso cai, o pranto se transforma em paz e o desespero se converte em esperança. É como se o céu respirasse dentro de você. De repente, o que te feria já não fere, o que te faltava já não importa, o que te prendia já não tem poder. O amor de Deus não apenas consola, ele redefine. Ele muda a forma como você vê a vida, como enxerga os outros e como entende o próprio Deus. Essa visitação não precisa de templo nem de multidão. Ela pode acontecer agora, onde você está. Basta abrir o coração e dizer: Senhor, eu aceito o teu amor. E o Espírito Santo virá. Ele não vem para julgar, vem para reconstruir. Ele limpa as cinzas, acende o fogo e te lembra que ainda há promessa sobre você. Deus não ama por conveniência, ele ama por essência. Ele não te visita porque você merece, mas porque ele decidiu te amar desde o princípio. E quando esse amor te alcança, nenhuma dor permanece igual. Ele restaura o que o tempo desgastou, devolve o brilho do olhar, renova o som da fé. A visitação do amor é a maior resposta de Deus à alma que clama. Porque quando o amor chega, a guerra termina. Onde há amor, o medo se dissolve, as dúvidas perdem voz e a fé renasce. Hoje, Deus quer te visitar com esse amor, não com barulho, mas com paz. Não com promessas humanas, mas com a certeza de que você é amado profundamente. E quando essa presença te tocar, você entenderá que o verdadeiro milagre não é o que acontece ao redor, mas o que acontece dentro. Porque o amor de Deus é o poder que transforma tudo o que toca, inclusive você, o nascer de um novo amanhã. Depois de toda a noite, por mais longa que pareça, o sol sempre volta a nascer. Mas há um tipo de amanhecer que não acontece no céu. Acontece dentro da alma. É quando o Espírito Santo toca o coração cansado e diz: agora é tempo de recomeçar.
Esse novo amanhecer não vem com barulho, vem com paz. Não traz explicações, traz sentido. É o momento em que você percebe que o que parecia o fim era, na verdade, o preparo para o começo mais bonito que Deus já escreveu para você. Deus é especialista em transformações silenciosas. Ele trabalha na escuridão para revelar sua glória à luz do dia. E quando você acorda, algo muda. O peso se torna leve, o medo se cala e o coração volta a acreditar. O nascer de um novo amanhã é a prova de que nenhuma lágrima foi desperdiçada, nenhum clamor foi esquecido, nenhum silêncio foi em vão. Tudo o que você viveu estava sendo usado para te aproximar do propósito. A noite pode ter sido escura, mas ela não te destruiu. Ela te ensinou a depender de Deus. E agora, o amanhecer vem como resposta. É a confirmação de que o sangue de Jesus não apenas te protegeu durante a tempestade, mas te conduziu até o lugar da promessa. Porque o mesmo Deus que permitiu a noite é o que te faz ver o sol outra vez. Ele não te abandona no escuro. Ele caminha contigo até que a luz volte. O novo amanhã não significa que tudo estará perfeito, mas que você estará diferente. O Espírito Santo renova a forma como você vê as coisas. Aquilo que antes te causava desespero, agora se torna motivo de confiança. O que era medo se transforma em fé. O que era desânimo se torna adoração. É o nascer de um tempo onde a graça substitui a culpa, onde o perdão vence o remorso e onde o amor de Deus cobre tudo o que ainda dói. Você pode não perceber, mas esse amanhecer já começou. Talvez não lá fora, mas dentro de você. A luz de Deus está se infiltrando pelas frestas do coração, expulsando a sombra da dor e reacendendo a esperança. Porque quem clama pelo sangue de Jesus nunca termina a noite do mesmo jeito que começou. Deus está te chamando para levantar, sacudir o pó e seguir. O que era peso agora é testemunho. O que era lágrima agora é semente. O que era queda agora é ponto de partida. O novo amanhecer é mais do que um recomeço. É o cumprimento de uma promessa feita por um Deus que nunca mente. Então, respire fundo e olhe para frente. O dia está nascendo. E com ele, nasce também uma nova história. Uma história onde você não é mais vítima do passado, mas herdeiro da graça. Onde o medo já não dita o ritmo, porque agora é o Espírito Santo quem guia os passos. O nascer de um novo amanhã é o toque final da fidelidade de Deus. O lembrete de que, mesmo quando tudo parecia perdido, o céu nunca deixou de trabalhar por você. Testemunho profético. Toda vez que Deus transforma uma dor em propósito, nasce um testemunho. E o testemunho é a voz da vitória de Deus, ecoando através de quem decidiu não desistir. Ele não é apenas o relato de um milagre, é a prova viva de que o sangue de Jesus ainda tem poder, que a fé ainda move o impossível e que o céu ainda responde àqueles que clamam com sinceridade. O testemunho é a ponte entre o sofrimento e a glória, o ponto onde o invisível se torna real. Há pessoas que olham para você e não imaginam as noites que você atravessou. Não sabem quantas vezes você orou sem palavras, quantas vezes chorou em silêncio, quantas vezes pensou em parar. Mas Deus viu cada lágrima. E é por isso que Ele está levantando da tua história um testemunho que vai alcançar outros corações. Ele não desperdiça dor, Ele transforma em mensagem. O que você viveu será usado para curar quem está vivendo agora o que um dia te feriu. O testemunho profético nasce do confronto entre a fraqueza humana e a fidelidade divina. É quando você percebe que não venceu pela força, mas pela graça. É quando olha para trás e entende que, se não fosse Deus, não teria sobrevivido. É quando o Espírito Santo coloca em sua boca palavras que você nunca imaginou dizer. Valeu a pena, porque foi ali que conheci o amor de Deus de verdade. E o mais poderoso é que o testemunho não é apenas lembrança do passado, é profecia para o futuro. O que Deus fez uma vez, fará de novo. Cada vez que você declara o que Ele realizou, você ativa a fé em outros corações e abre portas no mundo espiritual. Porque Deus não age só por você, Ele age através de você. E quando alguém ouve a tua história e volta a acreditar,
o milagre continua se multiplicando. O diabo tentou calar o teu clamor, mas agora será obrigado a ouvir tua voz glorificando. O mesmo lugar onde você chorou será o altar onde você agradecerá. E o nome de Jesus será exaltado através de cada detalhe que parecia derrota, porque o sangue que te libertou quer agora alcançar outros por meio de você. Deus está transformando o teu deserto em plataforma. Aquilo que era vergonha será testemunho. O que era queda será vitória. O que era luto será renascimento. E o Espírito Santo te usará como carta viva, uma prova de que a graça é real, de que o perdão é total e de que o amor de Deus é mais forte que qualquer condenação. Quando o mundo ouvir o que Deus fez na tua vida, entenderá que ainda há esperança. E essa esperança será o som do céu ecoando na terra, lembrando que Jesus ainda cura, ainda liberta e ainda ressuscita histórias. Seu testemunho é a pregação mais poderosa que você já fará, porque ninguém pode duvidar daquilo que o sangue de Jesus tornou real em você. Oração de clamor e entrega. Senhor meu Deus, nesta noite eu me coloco diante de Ti, não com palavras ensaiadas, mas com o coração aberto e quebrantado. Eu venho porque preciso da Tua presença mais do que de qualquer resposta. Venho porque o meu cansaço já não encontra descanso em lugar algum, e só em Ti sei que posso respirar outra vez. Pai, eu clamo pelo poder do sangue de Jesus sobre a minha vida. Que esse sangue que foi derramado na cruz lave agora cada pensamento, cada lembrança, cada ferida. Que Ele cubra os meus medos e apague toda voz que me acusa. Eu entrego diante do Teu altar tudo o que me prende, tudo o que me pesa, tudo o que ainda me faz olhar para trás. Eu não quero mais viver como escravo da culpa ou da dúvida. Quero viver como filho amado, redimido, liberto pelo poder da cruz. Senhor, eu clamo por renovação. Que o Teu Espírito Santo venha sobre mim agora, tocando as partes que o tempo machucou, restaurando o que o pecado deformou, acendendo a fé que o desânimo tentou apagar. Espírito de Deus, vem com Teu consolo, com Teu fogo, com Tua paz. Ensina-me a confiar quando não vejo, a adorar quando dói, a esperar quando tudo em mim quer desistir. Eu clamo pelo Teu amor sobre a minha casa, sobre minha família, sobre cada pessoa que carrego no coração. Que o sangue de Jesus cubra as portas e janelas do meu lar, que traga libertação onde há opressão, cura onde há ferida e reconciliação onde há distância. Que cada ambiente seja cheio da Tua presença e que o mal não encontre lugar para permanecer. Senhor, eu Te entrego as minhas batalhas, as que travo por fora e as que travo por dentro. Eu sei que o inimigo tenta me confundir, mas hoje declaro que a minha mente, o meu corpo e o meu espírito pertencem a Ti. Que toda prisão seja quebrada, toda mentira seja silenciada e toda dor se transforme em instrumento da Tua glória. Eu clamo para que o Teu poder seja revelado em mim, que o mesmo sangue que venceu a morte me faça vencer o medo, que o mesmo Cristo que saiu do túmulo me faça levantar daquilo que me paralisa. Que o mesmo Espírito que desceu sobre o cenáculo venha sobre mim e me encha de vida. Senhor, nesta oração, eu não peço apenas bênçãos, eu peço comunhão. Quero voltar ao lugar da Tua presença, onde a alma descansa e o coração entende que não há outro caminho senão o Teu. Que tudo o que não Te honra seja retirado de mim e que o Teu amor seja a única voz que eu ouça daqui em diante. Recebe agora, Pai, este clamor. Toma o meu passado, redime o meu presente e governa o meu futuro. Que esta noite seja o marco de um novo tempo, o início de uma história selada pelo Teu poder e sustentada pela Tua graça. Em nome de Jesus, eu me rendo. Em nome de Jesus, eu sou livre. Em nome de Jesus, eu descanso. Amém. O dia em que Deus Teu nome revela poder. Há um dia em que o céu decide mostrar o que vinha preparando em silêncio. Um dia em que o que parecia esquecido se torna resposta e o que era dor se transforma em propósito. Esse dia chega para todos os que não desistiram no meio da noite, para os que permaneceram orando, mesmo sem ouvir nada, para os que continuaram crendo mesmo quando tudo parecia perdido.
E esse dia pode ser hoje. Deus não se esqueceu do teu nome. Ele o escreveu com o próprio sangue do Cordeiro. E esse nome foi pronunciado no céu antes de qualquer batalha que você enfrentou aqui na terra. Cada lágrima, cada clamor, cada suspiro foi registrado diante dele. E agora, o tempo da revelação chegou. O sangue que te cobriu na escuridão vai te levantar na luz. O mesmo poder que te sustentou no silêncio vai te exaltar na presença de todos. O dia em que Deus revela o teu nome é o dia em que Ele transforma a tua história em mensagem. É quando os outros olham para você e veem não alguém que sobreviveu, mas alguém que foi marcado pela glória. É quando as pessoas reconhecem que não foi sorte, não foi força, não foi acaso, foi Deus. Porque o que o sangue toca, Ele consagra. E o que Ele consagra, ninguém pode derrubar. Tudo o que você passou não foi castigo, foi treinamento. Deus estava te moldando para suportar o peso da promessa. Há dons que só florescem depois da dor. Há autoridade que só nasce depois do deserto. A cruz não foi derrota, foi coroação. E da mesma forma, as feridas que você carrega não são vergonhas. São sinais de que a graça te sustentou. Agora é tempo de se levantar. O céu está te chamando pelo nome. As correntes caíram, o medo perdeu voz, e o Espírito Santo sopra sobre você um novo fôlego de vida. Não olhe mais para o que ficou, olhe para o que vem. Porque o poder de Deus não ficou no passado, ele está se revelando neste exato instante. Você clamou no escuro e o céu respondeu com luz. Você chorou no vale e o sangue de Jesus transformou o vale em altar. Você esperou e agora Deus diz: eu te vi, eu te ouvi e agora vou te mostrar o que preparei. Este é o dia da revelação. Ao amanhecer você não será o mesmo. O peso terá ido embora, a paz tomará o lugar da angústia e o nome de Jesus será o som mais vivo dentro de você. Este é o poder que o mundo não entende. O poder de um Deus que transforma o silêncio em cântico, a ferida em força e o cansaço em adoração. E quando esse novo dia nascer, erga as mãos e declare: foi o Senhor, só o Senhor. Porque o dia em que Deus revela o teu nome é o dia em que o céu confirma que você foi escolhido. Não apenas para sobreviver, mas para resplandecer. Você clamou o sangue de Jesus e agora ele te cobre, te renova e te revela. O poder de Deus está sobre você e o que começa nesta noite, o mundo ainda vai testemunhar. Amém.